Opa, galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje, a gente está aqui com mais um Boulder Visa com a Michelle Reis, da MWEDs. Olá! E aí, nesse Boulder Visa, nessa série de entrevistas, o que é que a gente faz? A gente conta histórias, né, de pessoas que estão aí, ou passaram pelo processo de visto aqui na Irlanda, Isso, ou casamentos também, né, Michelle? exatamente. Histórias aí felizes de casamento e tal, na Dinamarca, Irlanda do Norte E ou Gibraltar. Gibraltar. É isso? Isso mesmo. É isso aí, ó. A gente já fez aí algumas entrevistas, então vai acompanhando o Boulder Visa, que aí você vai ficar por dentro de tudo isso. Hoje a gente está aqui com o Rafael Teixeira. Isso aí. Isso aí. Rafael casou também na Dinamarca, não é isso? Casamos. E eu também, né, passei por essa experiência com a assessoria da Michelle aqui. Foi uma experiência legal, diferente também, né? A gente viajar e ir para Dinamarca, é chique. É chique. É chique, né? Bom, Vou falar assim, rapaz, ela tá casando na Dinamarca, é chique, né? bom, valeu pela oportunidade aí do vídeo. E, pô, casar na Dinamarca é um negócio engraçado, né? Porque a família fala assim, casou na Dinamarca. Tirando a onda, né? Tira uma onda. Mas é isso aí. Antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera aí, se tá gostando aí dessas entrevistas aqui do Boulder Visa, aproveita e deixa o like, que aí vai sinalizar pra gente aí que você tá curtindo, tá certo? E aí, então, por onde a gente começa? Vamos entender um pouco da história do Rafael aí, como é que foi essa história? Você já chegou na época com sua namorada? Como é que começou a sua história aqui na Irlanda? Não, então, minha história... eu queria sair do Brasil lá por volta de 2010, 2012. Eu já estava com a ideia de sair do Brasil e tal. Em 2014 foi quando eu tomei a decisão. Falei, não, eu vendi tudo e tal. E aí, no finalzinho de 2015, eu saí. Eu estava com um plano de ir para o Canadá, na verdade, mas o dinheiro não foi suficiente. Daí eu vim pra cá. Eu vim com dinheiro suficiente pra ficar 2 meses. Acho que o dólar, o euro na época tava beirando 6 e pouco. Tava assim, já. Ou era o livre. Bom, não lembro. Tava muito caro. Sim. Tava muito caro. Daí eu vim pra cá com esses 2 meses só. Eu lembro, falei, que preciso trabalhar e tal. Aí comecei a trabalhar, acho que 5 dias aqui. Não sabia falar nem meu nome em inglês. Daí eu consegui alguns contatos, comecei a trabalhar aqui e ali, voltei para o Brasil depois de 2 meses, peguei dinheiro emprestado lá e aí vim aqui e apliquei o negócio para estudante. Sim. Porque eu tinha vindo com visto de turista. Né? Não tinha ideia, não sabia nada, sabe? Só vim, não conhecia ninguém também, vim. E aí daí sim, eu comecei a estudar, a vir para cá. A primeira vez eu também vim como estudo, né? Mas fiquei 2 meses, então não precisei do visto de estudante. Daí eu comecei a trabalhar, já tinha alguns contatos aqui e fui fazendo minha vida. Em 2017 só que eu conheci a Paula. Então ela veio para cá, acho que em maio mais ou menos. Aí em junho a gente se conheceu, ou ela veio um pouco antes, a gente se conheceu em maio. Não, foi em maio que a gente se conheceu, em junho a gente começou a namorar. E daí foi essa a história. Bom, né? Muitos intercambistas também que vêm para cá e acabam fazendo a vida mesmo e se conhecendo, né? Eu acho que... Não sei se você veio como estudante também. Eu vim como estudante. Eu morei 1 ano em Cork primeiro como estudante, depois eu mudei para Dublin ainda como estudante quando eu conheci meu marido. Olha aí, ó. Então, Dublin é um lugar romântico também para as pessoas se conhecerem, né? E aí começaram a namorar, começaram um relacionamento. Sim. Mas só casaram recentemente, né? Sim, a gente casou ano passado, em setembro. Eu até brinco porque foi o dia da morte da rainha. Falei, tinha que acontecer alguma coisa, né? Tinha que acontecer alguma coisa. Mas foi a rainha da Inglaterra. Se fosse a rainha da Dinamarca... Se bem que a Dinamarca tem rei, né? Tem. Tem monarquia lá. Tem. Então, mas não foi nada da família real da Dinamarca. Senão o casamento ia ser cancelado, né? Sei lá.
Do jeito que eu sou zicado, acho que sim. Mas e aí, então como é que foi? Como é que foi o início desse processo? Né, em que estágio primeiro, né, vocês estavam aí quando vocês decidiram casar e tal? Uhum. Bom, de 2017 para frente, a gente estava se conhecendo ainda, né? Então não sabia como é que ia ser o futuro e tal, mas a gente começou a ver que a gente tinha planos em comum. Né? Então a parceria foi crescendo, a gente foi se dando muito bem, a gente começou a morar junto já na época, né? Depois voltamos para o Brasil, aí ela precisou ir porque ela é gaúcha, então ela ficou em Porto Alegre, eu fiquei em São Paulo por conta da pandemia, né? A gente estava com ideia de voltar para a Europa, mas não deu, né? Tava Tipo, tudo vocês fechado. foram antes da pandemia e ficaram lá ou durante a pandemia? Ela foi em 2019. Eu fiquei um pouquinho mais por conta do trabalho que eu tinha. Daí o meu chefe falou assim, não, fica aqui para me ajudar se você puder e tal. Então eu fiquei um pouquinho mais e fui em seguida. E aí eu cheguei lá em dezembro de 2019 e aí janeiro já travou tudo, né? Já fechou, E cara. nesse meio tempo, quando foi que você conseguiu a cidadania europeia? Então, eu já tinha aplicado em 2017 a cidadania europeia. E aí eu fiquei esperando. Eles tinham dado aprovação, eu estava com a aprovação na mão, mas não tinha o processo. Eu nem lembro por que exatamente, mas era um problema entre comune e tribunal e tal, essas coisas, sabe? Que cada processo é um processo diferente. Daí eu ficava com esse documento lá na mão. Falei, tá aqui, eu tenho. Eles me falaram, olha, você pode ficar tranquilo, você já é cidadão europeu, mas eu estava sem o documento. Então eu fiquei meio assim. Então eu falei, eu vou embora, vou garantir, vou ficar certinho lá e aí depois eu volto para pegar. Você não queria ficar irregular aqui na Não. Irlanda? Mas Não. você sabe que hoje ainda tem um processo que você consegue fazer com a imigração aqui na Irlanda, que quando você tem a sentença de que você é um cidadão italiano, você pede o reconhecimento dela pela imigração e a imigração te manda uma carta dizendo que por você ser cidadão europeu, você está coberto pelo EU Treaty Rights e, portanto, você pode permanecer no país além dos 3 meses e pode trabalhar full-time aqui na Irlanda. Pois é. Tivesse falado com a Michelle na época. Na época, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa relacionada a isso. Porque você já viu, se ele tivesse ficado ilegal aqui, vou falar a palavra ilegal mesmo para ser bem claro, né? Poderia, de alguma forma, atrapalhar o casamento? Poderia. Poderia, né? Poderia, porque se você quer casar na Dinamarca, a Dinamarca faz parte da União Europeia, né? E como União Europeia, um país tem o dever de proteger o outro. Então, se você acaba mostrando numa aplicação do casamento na Dinamarca que você está undocumented ou ilegal, eles vão reprovar o casamento. Não deixa seguir adiante. Entendi. Mas isso no presente. Se já tiver ficado no passado alguma coisa... Se hoje você está regular, com a tua documentação certinha, o passado não importa mais. Entendi. E que foi o meu caso até, né? Porque como é que eu ia provar que estava tudo certo aqui? Eu não tenho prova. Entendi. Não é uma coisa, dá para eu mostrar e tal. Eu tenho um negócio do tribunal, mas não é uma prova, né? É verdade. Então... E além disso, ainda tem riscos na viagem. Se você também está irregular no país, quando você viaja para outro país da União Europeia, não importa se é Schengen ou não faz parte da União Europeia, na maioria das vezes eles não vão pedir o visto de onde você vem. Mas eles podem sim pedir. Na minoria dos casos, eles pedem. E aí você não vai ter para apresentar isso na imigração desse outro país na qual você está entrando. Né? E aí, se você não tiver esse documento, o visto de onde você está vindo, eles negam a tua entrada e te põem no voo de volta para o país de onde você veio. Entendi, que coisa, tá vendo? Por isso que é bom, né? Ficar tudo certinho aí, você tomou a decisão certa aí. Essa cidadania que você estava aplicando era italiana. E por via judicial? Judicial. Certo. Aí voltaram para o Brasil. Sim, aí voltamos para o Brasil. Eu estava com a ideia de ir em março, a gente chegou em setembro lá, ela chegou um pouquinho antes. Eu cheguei em, dezembro de 2019. E aí a gente estava com planos em março
vir para Portugal e fazer mestrado lá. E eu falei, enquanto eu estou esperando esse negócio, vou fazer alguma coisa para mim, né? E aí eu fiquei com plano de ir para lá. Não deu certo, né? Ficou aí um Travou tempão tudo. sem dar certo. Então. Aham. As coisas lá no Brasil também não deram certo. Graças a Deus eu tinha feito uma grana aqui, então conseguimos nos manter lá. E daí assim que abriu a oportunidade, também não tinha saído as coisas na Itália. Só que falei, bom, o documento da Itália eu tenho. Então lá eu sei que eu vou ficar ok. Aí eu fui. Com a cara e com a coragem. Também deu, não é só na Dinamarca, né, que a gente vai chegar nesse ponto, mas que deu algum BOzinho. Não, na Itália também. Mas aí eu resolvi ir lá, sem falar italiano, sem nada. Fui lá, bati na porta e falei assim, olha, eu tenho isso daqui e eu preciso resolver, que tá desde 2017 aqui parado. Caramba, ficou muito tempo também, né? Isso aí. E daí eles resolveram. E aí resolveram. Aí depois você conseguiu pegar tudo lá. Sim, sim. Virou Resolveram cidadão. tudo em 2 meses e pouco. Eu tinha pago assessoria para a Itália, né? A menina me ajudou, mas a assessoria era até conseguir as coisas do tribunal e mandar para a Comune. Só. Depois disso eu não tinha mais nada. Então eu precisei me virar inteiro sozinho, sabe? E aí, graças a Deus, a gente vai... Quando dá o primeiro passo, parece que as coisas vão acontecendo, né? Sim. E daí eu encontrei pessoas lá que me ajudaram bastante e tal. E aí consegui fazer esse processo aí todo com a ajuda dessas pessoas. Entendi. E aí consegui vir para cá já com o documento. Aí voltei para cá em março do ano passado, 2022. Por que você voltou pra Irlanda? Assim, tipo, o que te atraía aqui? Então, na verdade, a Irlanda eu sei os passos, eu sei aonde eu tô pisando, eu sei o que fazer, se der uma dor de barriga eu sei para onde correr. Eu tenho amigos aqui, né, que acaba se tornando família. Então isso me deu um pouco mais de conforto para vir para cá. E o mais especial, o trabalho, né? Apesar do aluguel ser caro, do custo de vida aqui ser caro, o trabalho acaba compensando, né? Então eu falei, olha, eu vou para lá que eu sei como me virar. Não sei, eu tava cotando Espanha para ir também, Portugal talvez, mas um pouco mais de Espanha, que eu tenho alguns amigos lá também. Mas aí decidi vir para cá. Aí as coisas deram muito certo aqui, muito rápido. E não falta trabalho, né? O trabalho paga melhor do que nos outros países e também não falta, né? Não falta. Aí, graças a Deus, voltei para minha área. Aí, hoje, estou trabalhando já. Eu sou formado no Brasil, consegui passar para cá e estou na área de finanças aqui já, trabalhando. Então, tudo isso, acho que a bagagem que eu tinha aqui, mais conhecer, ter contatos, network, tudo isso me ajudou, né? Então, Isso aí. Aí foi bom. Foi bom. Isso aí. Só que aí vocês estavam juntos, né? Vocês vieram juntos aqui, você e sua namorada na época? Sim. Não. Quando a gente voltou, eu fui para a Itália primeiro para pegar a documentação. Porque eu não sabia quanto tempo isso demorar. Então eu peguei, vim para cá, aí assim que eu cheguei aqui, falei assim, agora eu vou conseguir a casa pra gente. Aí eu consegui, demorei 1 mês, consegui um apartamento. Aí eu falei, tá bom, agora você vem. E aí foi quando a gente decidiu, falou, tudo bem, agora que resolvemos essa parte, vamos contratar a assessoria. Que aí foi quando eu contactei a Michelle. Aí sim que decidiu casar. Sim. Na verdade, a gente já tinha decidido casar antes, no Brasil. A gente não casou no Brasil enquanto a gente estava lá, porque eu achava que isso poderia demorar ainda mais ou atrapalhar ainda mais o meu processo na cidadania. Porque era um documento a mais que eu ia ter que provar, mostrar para eles que eu casei. Então, tipo, pegar lá e apostilar, traduzir, mandar para lá. Então isso poderia atrasar mais. Então a gente decidiu não casar lá no Brasil. Aí quando veio para cá, fomos ver as opções. Bom, Dinamarca. Não, é que eu também... Eu ia perguntar isso mesmo, né? Por que não casar no Brasil? Porque talvez fosse facilitar as coisas, mas aí você falou disso aí. No meu caso, não. Porque o casamento do Brasil também vale no mundo todo. Todo casamento vale no mundo todo, né, Michele?
Sim, a maioria deles, desde que feito, né, no civil, com um juiz, ou o que a gente chama em inglês o register, né, que é de fato o juiz que está celebrando, ele é válido globalmente, porém, em alguns países eles vão pedir a apostila de aia no documento Sim. para que seja reconhecido legalmente, e também tem que levar em consideração a legislação de cada país, porque, por exemplo, se a gente fala de um casamento entre pessoas do mesmo sexo, e essas duas pessoas vão morar, sei lá, no Irã, no Paquistão, talvez não seja reconhecido lá. É verdade. Então, tem que levar em consideração essa parte da legislação também de cada país. Tirando isso, se é reconhecido pela legislação, é válido globalmente. Entendi. Isso aí beleza. Chegaram aqui, aí contrataram a Michelle aí. Já tinham uma ideia que seria Dinamarca? Como é que foi esse processo aí? Então, não, a gente teve uma ideia por conta de pesquisar no Google e tal, mas quem deu essa clareada pra gente foi a Michelle. Então a gente falou, bom, vamos para cá, porque eu acho que é mais sensato pra gente no momento. E como que vocês descobriram a Emoeds? Foi através de indicação. Aqui tem o grupo do Calcinhas, né? Que a Paula faz parte. Eu não sei nem... Bom, acredito que a galera que assiste saiba, mas é um grupo de Facebook, né? Que é só para as meninas, só para mulheres aqui da Irlanda. E ela pediu indicação de alguém que fazia. E aí as indicações veio da Michelle, que já tinha feito vários e tal. Então a gente se sentiu mais à vontade de contactar e ir atrás disso. Vocês chegaram a pesquisar como funciona para casar na Irlanda? Como é que seria esse processo? Sim. Se poderia fazer, se iria demorar. O que vocês acharam nessa pesquisa aí? Sim, a nossa maior dificuldade de casar na Irlanda foi porque a Paula estava voltando com o visto de turista agora, não era mais de estudante. Eu acho que a Michelle pode confirmar que não conseguiríamos casar com o visto de estudante dela aqui. Então, por esse motivo, a gente mudou para lá, né? Mas Consegue, com visto de estudante consegue, só que é um estudante processo... não, desculpa, de turista. De turista. De turista, se eu não me engano, não tenho certeza, porque não sou especialista em casamentos na Irlanda, só na Irlanda do Norte, mas eu acredito que também é possível porque o Brasil é um país que não exige um tipo de visto de entrada na Irlanda, né? Mas é sempre bom checar essas informações. Porém, o processo na Irlanda é mais demorado. Você tem que dar um notice, que é o aviso, né, de 3 meses antes, e aí, como é um casamento entre um não europeu e um europeu, também tem que passar pelo processo de entrevista. E aí, depois da entrevista, é que eles vão falar a data que tem disponível. E geralmente essa data é para daqui mais 3 ou 4 meses. Então, todo esse processo já acaba o visto de turista de 3 meses, de 90 dias, e inviabiliza o processo para quem está nessa situação. Sim, não dava. De qualquer forma, a gente foi ver para casar no City Council, a gente ia gastar acho, uns 2 ou 3 mil, não lembro exatamente o valor, mas era muito caro na data que a gente queria e tal. Aí a gente falou assim, bom, vamos ir para Dinamarca. Né? E aí a queridinha da galera aí que vai casar, que é a Dinamarca. E aí, como é que foi então? Aí falou, beleza, vamos lá, vai ser só comprar a passagem e ir lá. Tipo, na sua cabeça era isso? Vou lá, tipo, só ir lá e falar com a prefeitura. Não. Na verdade, a gente tinha planejado um monte de outras coisas lá no dia 10 de junho. Como a gente casou depois a gente precisou marcar a data, assim, super... Eles deram a resposta, a Michelle ligou pra gente e falou, marca a data aí, vai aí. Porque a gente precisava já o quanto antes. E então a gente não teve muita coisa do que a gente tinha planejado lá em junho, né? Mas a Michelle deu todo o suporte, falou assim, olha, dá pra ser assim, você não precisa de testemunha, né? Então eles já têm tudo lá, já tem tudo certo. Então a gente falou assim, bom, então vamos. E acabou que isso foi, assim, sensacional, muito bom. A gente abriu mão de muita coisa. Claro, a gente ficou num hotel legal, num lugar legal lá, mas a gente abriu mão de muita coisa do que a gente queria. Porque agora já não era mais um casamento que a gente, do jeito que a gente queria. Agora era um casamento do jeito que dava. Sim. Né? Tem essa desvantagem, né? Que é quando a gente casa fora, assim, não é no Brasil.
né? Então você não vai ter sua família, você não Exato. vai ter alguns amigos mais próximos, é isso, né? É ir lá e casar. Mas dá né? pra tirar uma onda, né? Aí sim. Fui lá e tal. Aí você vai num restaurante legal, você fica num hotel legal. Sim. Mas tem muito casal também que eles fazem o casamento no civil na Dinamarca, Gibraltar, Irlanda do Norte, né? Só os dois mesmo, sem nenhum convidado, porque realmente é um processo mais que precisa ser mais rápido. E aí depois, com o tempo, eles planejam uma cerimônia religiosa, uma celebração no Brasil com a família e amigos. Sim, né? A gente vai fazer alguma coisa quando for ao Brasil também. Agora já vai com um pacotinho a mais, porque a Paula tá grávida também. Parabéns. Mas a gente vai fazer uma coisa assim. Então a gente abriu mão de algumas coisas, mas ao mesmo tempo ganhou. Foi muito vantajoso pra gente, sabe? Todo esse... Questão de tempo e de custos. Ou de tempo acabou. Como é que foi? Como é que foi essa questão? Tempo, custo, tudo. Porque a gente pagou, acho que de passagem, para os dois, deu uns 200, 300 euros. Os dois, assim, sabe? Então não foi caro. Eu não vou saber o preço exatamente, mas eu sei que com tudo, a gente deve ter gastado menos de 1.000. Menos de 1.000 euros, casamento, com assessoria, com tudo. Com assessoria. Ah, não, desculpa. Não, fora a assessoria. Sim. Depois de ir pra lá e tal, casamento. Entendi. Pô, mas é legal, né? Tipo, custo baixo também. Sim. Mas e aí, quando um cliente chega até você, Michele, como é que funciona o processo? O que é que você faz? O que é que você manda para eles? Conta um pouquinho. Primeira coisa, quando o cliente entra em contato com a gente passa as informações iniciais, que são informações, por exemplo, dos preços, dos tipos de casamento que tem lá, o que você pode fazer se você quer um casamento express, quanto que custa mais, porque tem custo extra. Se você quer um casamento a céu aberto, como o seu, por exemplo, né? Tem em agosto, por exemplo, eles fazem na praia, enfim, tem várias informações lá exatamente para que o casal não tenha dúvidas a respeito sobre o processo. Quando eles decidem, então, começar, então eles têm que preencher um formulário de registro, a gente emite invoice sempre, não é questão, você quer uma invoice, você quer um recibo, não, já é automático. A gente emite o invoice porque é a segurança do cliente também, né? Em relação ao serviço, em relação a preços, etc e tal. E aí, quando a gente confirma o pagamento, a gente envia a lista de documentos que a gente precisa, já com as instruções de como que os documentos precisam ser preparados, porque isso é muito importante e tem muito casal que às vezes tem que refazer os documentos várias vezes, porque ou não leu as instruções, ou não está conseguindo, ou tem dificuldade com tecnologia, né? Então, às vezes tem casal que tem que fazer 5, 10 vezes até sair bom, na nossa opinião. E a gente só faz a aplicação do casamento quando a gente considera que a documentação está boa. Porém, tem que estar. É muito importante também lembrar que a análise não depende só da gente, depende da agência que chama Agency of Family Law, que é a agência do governo da Dinamarca, que eles que vão fazer a análise final e vão dar um parecer na tua documentação, se realmente está boa, se então vai ser aprovado, se não está de acordo com o que eles querem, se eles querem questionar alguma coisa. Então, contratar uma assessoria diminui os riscos deles pedirem alguma coisa, mas não elimina os riscos, né, Rafael? E acho que foi isso que aconteceu no teu caso, não foi? Sim. A gente mandou todos os documentos, assim, mas melhor impossível, sabe? Sim. Fui muito, mas muito chato. Foi até questão de briga. Tipo, essa Xerox, ou essa cópia não tá tão boa, né? Sim, Vamos fazer de novo. Eu paguei para colocarem no scan, né? Fazer o scanner dos documentos em alta resolução e tal, tudo direitinho. Eu paguei fora. Preciso de uma coisa melhor. E mesmo assim, travou. A história que a gente escreveu, eu acho que eu escrevi, reescrevi um monte de vezes e tal, né? Mandei... Eu sou muito chato. E mesmo assim, deu problema. Quer dizer, não foi bem um problema, né? Não é uma culpa nossa, não é uma coisa que a gente olhou e falou assim, isso aqui vai dar problema, estava mal feito, nada. Mas foi uma coisa que eles acharam, né? Então... Como é que foi isso? E o que foi? Conta pra gente. Então, ela, quando saiu daqui, ela foi um pouco antes de mim, como eu falei, e ela passou em Portugal. Em Portugal, ela tinha um tempo de espera muito grande e era de noite. Então, ela precisou sair do aeroporto e aí voltar no outro dia seguinte, bem de manhãzinha.
Daí eles carimbaram a saída dela. Quando carimbaram a saída dela, ficou o número meio apagado. Então isso, até se você pegar o passaporte dela e olhar assim, aquele número tá meio apagado, sabe? E aí isso não apareceu direito. Até aparecia, sabe? Mas tinha que dar um zoom, tinha que olhar com muito cuidado lá. E aí eles implicaram com isso. Aí falaram assim, não, olha, você saiu daqui, você saiu para Portugal, então pode ser que você tenha ficado esse tempo em Portugal e tudo mais. Porém, aí é uma percepção minha, que não tinha muita base para isso, sabe? Porque na história, inclusive, com fotos que a gente mostrou, a gente estava em Portugal. Desculpa, a gente estava no Brasil e não estava em Portugal. Sim. A gente tinha ido para o Brasil, tinha fotos nossas com datas e tal e tudo mais. Mas eles até entendo, tinha que... Dava para ver a data no stamp, sabe? Só que Agency of Family Law é aquele negócio, né? É uma agência do governo, então talvez, não sei, talvez eles tenham uma cota de que eles tenham que voltar uma aplicação para pedir alguma coisa a mais, entendeu? E eu lembro que foi a primeira vez que eles questionaram o stamp. Desde 1º de janeiro de 2019, que o Agency of Family Law foi implementado na Dinamarca, que antes não existia, né, para processos de casamento. Antes você fazia direto com o cartório. Desde que eles foram implementados, eles nunca questionaram nenhum stamp em passaporte. E aí, chegou no caso do Rafael e da Paula, eles questionaram. Questionaram. Falei que eu sou zicado. Você foi premiado. Por causa de um carimbo no passaporte. Mas e aí, como é que faz isso? Então, como é que desenrola essa situação aí? Aí a gente pediu para o Rafael, né, as passagens aéreas da Paula, de quando ela saiu de Portugal, voltou para o Brasil, tudo bonitinho, ele mandou para a gente. E o Agency of Family Law já tinha avisado, né, que ia levar até 4 meses para dar resposta. Até 4 meses. Antes disso, qual é o problema do carimbo não tá lá? É porque eles acabaram suspeitando que ela tinha ficado ilegal lá em Portugal. Então esse é o problema, né? Esse que é a justificativa de tudo isso. Pelo passaporte não dava para ver se ela tinha voltado, porque no Brasil, lógico, não tem carimbo de entrada, né? Então não dava para saber se ela tinha voltado, saído de lá naquela época. Então realmente eles analisam folha a folha, né, do passaporte. Eles não é brincadeira isso não, quando você fala, eu preciso mandar em alta resolução e tal. Beleza. E aí? Aí pediu a reanálise, aí teve que mandar mais passagem, né, mais provas. E aí 4 meses, é isso? Eles avisaram que ia levar cerca de 4 meses, porque, primeira coisa, quando chega na época do verão, já fica bem busy, né? Bem corrido para eles, muitas aplicações, e eles nunca vão priorizar uma aplicação que voltou, eles sempre vão priorizar novas aplicações. Então, novas aplicações, eles respondem em até 7 dias úteis. Recentemente tem levado por volta de 3 dias úteis para eles darem resposta. Mas quando uma aplicação volta, tem que mandar alguma coisa a mais que eles pediram, eles já não dão prioridade. Então, dependendo da época do ano, esse tempo de resposta pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, como está hoje, ou pode ser 4 meses, como estava no ano passado. Caramba, 4 meses. Pelo menos está melhorando o que você está dizendo aí. Se hoje está 1 mês, 2 meses... Depende da época do ano. 2 meses atrás estava 1 mês. De 1 mês para cá, agora virou 2 meses. E às vezes as pessoas não têm esse tempo para ficar esperando. Na minha opinião, pessoal, é muito mais fácil você reanalisar uma aplicação que voltou, porque você, né, em teoria, você pegaria lá o que está errado e analisaria só o que está errado. Não leva 5 minutos, gente. Então, eu não entendo por que o Agency of Family Law faz, né, de forma diferente. Mas quem sou eu para questionar um órgão do governo, né? Eu lembro que eu fiquei bem bravo com isso na época. Claro, não com a Michelle, mas porque, poxa, 4 meses, tudo bem, vamos lá, vamos esperar. Eu acho que não vai levar os 4 meses. Aí passou 1, a gente ligava, nada. 2, nada. 3, falou assim, não, aí não dá. Aí até que depois de ligar tantas vezes, teve uma vez que eu liguei lá, falei assim, olha, não dá. A gente precisa saber daqui da resposta, o que vai acontecer. Eu prefiro receber um não de vocês, não pode negar, não pode casar aqui, do que eu ficar esperando mais, porque não dá. Eu preciso mudar toda a minha vida, isso está atrapalhando tudo. Então eu preciso saber se eu preciso sair daqui, se eu preciso ir para outro lugar, né?
preciso voltar para o Brasil, o que eu faço? Na E época, aí? a gente estava fazendo uma força-tarefa, né? Nós, como agência, a gente ligava também, explicava, pedia um retorno. Aí eu falei para o Rafael, vamos fazer uma força-tarefa. Você liga também da sua parte para tentar colocar pressão neles, para eles ouvirem o teu lado como casal que está casando, né? E na época também a gente entrou em contato com o ministro que é responsável pelo Agency of Family Law. A gente mandou e-mail, a gente ligou, tentamos lá falar, olha, gente, não dá, o jeito que está funcionando aqui a Agency of Family Law, as pessoas vão ficar sem visto no país onde elas estão por conta dessa espera de 4 meses. Vocês estão brincando com a vida das pessoas, não é assim. A resposta foi uma resposta padrão. Cabe ao Agency of Family Law analisar cada caso individualmente, blá, blá, blá. E aí, eu acho que o Rafael também mandou o e-mail, não foi, Rafael? Mandei. Acho que eu mandei para ele o endereço de e-mail. Falei, Rafael, manda o e-mail para o ministro também. Que resposta você recebeu, Mesma Rafael? coisa. Igualzinho. Mesma coisa. Então, mas para falar com essa agência aí, você só é telefone e e-mail mesmo. Telefone e e-mail. Só que o e-mail, muitas vezes, eles demoram semanas para responder. Então, o melhor é sempre ligar, porque ligar você já fica numa fila de espera, eles têm a linha pública e tem a linha para a agência. Então, a gente liga na linha da agência e quando o cliente quer ligar também, ou quando a gente recomenda, né, devido à espera, urgência e tal, a gente manda a linha pública também. E aí, depois de tanta ligação, e nessa última aí, você meio que, tentou ganhar a galera aí pelo coração também, né? Então, assim, né? Dá uma analisada aí. Aí eles realmente responderam. Responderam. Foram várias tentativas, né? Várias vezes que eu fiz isso. Até que eu conversei com um agente lá, que ele falou, tudo bem, a gente vai dar uma olhada agora aqui no seu caso. Aí ele me mandou, eu não lembro se ele perguntou alguma coisa para mim no telefone, mas enfim, eu sei que foi meia hora depois, ele tinha ligado para Michelle. Ligado ou mandado um e-mail, né? Mandado um e-mail, Mandado um e-mail que aprovou. Porque a gente também comprovou que a situação do Rafael também já era uma situação de urgência. Então, a gente conseguiu dar uma acelerada no processo também por conta disso. Então, não são todos os casos que são considerados urgência. Quais são os casos? Por exemplo, caso em que o visto do Schengen já está para vencer e a pessoa já não tem mais tempo. E aí, como a Dinamarca faz parte do Schengen, a Irlanda não faz. Então, eles não ligam muito para o estampo da Irlanda. Sim. Mas como a Dinamarca faz parte do Schengen, daí eles consideram como urgência. Tem um caso de, sei lá, doença terminal na família também. Eles consideram como caso de urgência, daí eles analisam mais rápido. Então, realmente tem, assim, casos que você pode pedir urgência e aí eles analisam mais rápido e tem casos que você tenta, mas eles não consideram como urgente. Entendi. Aí pediram essa urgência aí, eles ainda bem que responderam, mas é até bom você ver, se fosse comigo, se eu fosse sem assessoria lá, acontecesse uma coisa dessa, eu ia acabar também ficando na mão lá, né? Porque eu não ia saber nem entrar em contato, ou talvez entrar em contato, mas não ia saber como falar, não ia saber casos de urgência, não ia saber nada, né? Esse é o problema também. Né? Porque a Dinamarca, ela não é que seja impossível, né? A pessoa casar ali sozinha, sem assessoria, mas o problema é que realmente se der algo que saia do comum, aí tem isso, né? E também assim, se você entra no site, né, do Agency of Family Law, eles colocam umas instruções básicas para você como preparar a documentação. A nossa explicação é bem mais detalhada, né? Então, a gente vai analisar antes de qualquer coisa. Por isso que eu falei que diminui o risco do Agency of Family Law pedir alguma coisa se você faz com assessoria. Por quê? Porque a assessoria vai ter aquele outro olho técnico, olho clínico, para verificar se realmente está bom, né? Só que ainda assim, como aconteceu com o Rafael, o Agency of Family Law pode achar alguma coisinha fora que na cabeça deles não está 100% e pedir para verificar isso daí, né? E aí não depende da gente, depende deles. Claro que, assim, acontece com a gente como agência? Acontece, mas é num número bem menor. Só esse ano, por exemplo, a gente casou cerca de janeiro até junho, cerca de 170 pessoas, digo, casais, né? E dentre eles, acredito que teve umas 5 aplicações que voltaram. Então, não é assim tão recorrente, mas acontece. Depois que que ele responde, falou, não, beleza, a aplicação está garantida, está tudo bem aqui, né? Depois quantos meses depois? 4 meses. 4 meses. Aí, o próximo passo agora sim, já podemos agendar e comprar as passagens e ir para lá. Isso mesmo.
Aí a gente agenda o casamento, depende também do City Hall, né, que o casal escolheu. No seu caso, vocês escolheram Copenhagen. Então, Copenhagen tem a opção, por exemplo, do Express Wedding, que a gente chamou Speed Wedding, agora eles chamam de I Do Now Wedding, no qual você paga um valor extra e você consegue casar 2 semanas depois de sair a aprovação, pelo menos. Né? O ano passado não tinha esse período de 2 semanas. Se tivesse disponibilidade na semana que vem, você já casava. Hoje eles já colocaram esse período, pelo menos 2 semanas, né? E aí a gente conseguiu marcar o casamento do Rafael bem rápido, né, Rafael? Sim, conseguiu, graças a Deus. Aí tinha uma data lá, a gente falou, beleza, é essa aqui, vamos. Daqui a pouco vamos fazer um drive-thru aí, que a pessoa não precisa nem sair do carro. Tem que fazer algo assim pra dar uma agilizada também. Mas aí, beleza, aí foi pra lá, aí você já tava aliviado também, falando, agora Sim. pelo menos vai... Aí a gente vai curtir o momento. Falou, cara, agora, pô, tô casando, é o meu casamento, sabe? Então, pô, você curte a cidade, o lugar que a gente casa é fenomenal. O City Hall lá de Copenhague, bonito demais, demais, demais. Então valeu muito a pena, sabe? Aí a gente vai curtir o momento. Parece que sai aquela zica peso, toda, né? Peso. E você fala assim, cara, agora vamos. Então foi bonito, emocionante. Enfim, curtimos. Aí foi lá, e depois tem que aproveitar a cidade, né? Tipo, Sim. Foi lá no parque. Aí Bem que eu nem fui, né? Não foi no parque? O da Pequena Sereia lá? Não, o Tivoli, né? Tivoli Park, eu nem, é. Não, foi, a gente não foi. Não, Como assim? A gente não foi. A gente só passou na frente, mas tinha pouco tempo, tava chovendo também, e falou assim, não, vamos dar uma para outros lugares. Mas a gente só passou várias vezes ali, vamos? Não vamos. Gente, quem for para Dinamarca, para Copenhagen, passe no Tivoli Park, porque é lindo. Principalmente se tiver em período de festa ou comemoração, por exemplo, Halloween, Natal, eles decoram o parque inteiro de acordo com a época do ano. É lindo, é lindo. Não, bonito de verdade. A Dinamarca é muito bonita, né? É caro, mas é bonito demais. Dinamarca realmente... O custo das coisas lá, custo de restaurante, essas coisas é um pouco mais caro do que... A gente está acostumado com um dos países mais caros da Europa, então não sente tanto, mas assim, ainda assim é que caro. o negócio é caro. Mas, por exemplo, a gente não fez um baita casamento, mas eu também não gastei muito pra ir pra lá, então valeu a pena, sabe? Você não precisa ir, tipo, eu tenho que comer no McDonald's todo dia e tal. Não, é possível. Ainda mais se você mora pra cá, né? Porque aqui é caro. E qual é a parte mais difícil de fazer aí de preparar documento e tal? Eu acho que, pra mim, eu vou dizer assim, a parte difícil foi escrever a história, né? Que é uma coisa meio... você tem que escrever aquela história, e tirar print, buscar coisa... Para você achou que isso também foi uma coisa difícil? Acho que a parte mais difícil é achar a pessoa certa. Não, acho que uma das coisas mais difíceis que tem, sim, é escrever a história. Porque você não está só falando da sua história, mas você tem que mostrar e provar dados e tal. Então não é uma coisa assim, eu vou contar da minha história para alguém. Né? Não é tão simples assim, né? Então acho que essa é a parte mais difícil mesmo. Porque os documentos você tem ali. Não tem muito... Com assessoria, lógico, né? Você tem alguma dica para facilitar essa coisa, Michele, da história? Tipo... É porque às vezes a pessoa fala, vou contar minha história aí, quer romantizar tudo, botar num livro. Quando eu vi ela pela primeira vez, eu fiquei apaixonado, sei lá. Precisa disso? Se você me permite, Michele, ela me deu uma dica muito boa. Separar em blocos. Então, a gente tinha 5 anos de relacionamento, separar por ano, né? E aí, em seguida, eu separei por blocos de meses. Então, fui no Instagram, olhei as fotos. Então, a gente conseguiu montar uma cronologia. Foi uma dica, assim, muito boa que ela deu. Eu acho que é bem isso também. E também seguir as nossas instruções, né? Porque quando a gente passa a lista de documentos, a gente passa por exemplo, um PDF que chama How to Write Your Story of Your Relationship. Como escrever a história do seu relacionamento. Então, a primeira página desse documento são as instruções. O que você tem que colocar lá? Como, quando, onde se conheceu, como que evoluiu para um relacionamento, sei lá,
festas, aniversários, viagens que vocês, né, fizeram juntos, etc e tal, momentos especiais, enfim. E a partir da segunda página é um exemplo que eu montei da minha cabeça, fui lá escrevendo uma historinha do Jon Snow, né, e peguei fotos de Google que mostra lá no Instagram, que tem, né, a data que foi tirada, tudo bonitinho, fotos de mensagem trocada no WhatsApp, né, que também consegui pegar tudo no Google. E aí lá tem esse exemplo, que a história tem 4 páginas de um relacionamento que tem talvez uns 5 anos. A dica é também não deixar muito curto, fazer uma história de uma página só, não adianta. E fazer história de 200 páginas, como eu já tive casal que fez. Também, 200 páginas? Não, a peraí. pessoa escreveu uma história, né? E depois acrescentou várias fotos lá no final da história, que deu 200 páginas em PDF. Deu 200 mega de arquivo, isso não dá nem para colocar no sistema. Meu Deus. Então, também não vai fazer uma história muito comprida. Umas 5 páginas de história tá ótimo. 5 a 10 no máximo. Já incluindo as fotos. Já incluindo as fotos. O que a gente sempre recomenda, de acordo com a nossa instrução e o exemplo que a gente compartilha conta lá um pedacinho da história, como que você se conheceu. E aí, se você tem uma foto daquela época, põe aquela foto que comprova aquele pedacinho da história. Aí você vai e coloca outro pedacinho. Ok, a gente passou o primeiro Natal juntos. Pronto, você tem foto daquela época, coloca lá a foto daquela época. E não são só fotos que você simplesmente vai colocar lá, tem que ser fotos com datas verificáveis. O que é isso? Por exemplo, um post que você fez no Instagram, no Facebook, uma mensagem que você trocou no WhatsApp, um e-mail que vocês trocaram, que mostra a data. E aí você tira um screenshot, print screen, e aí você coloca lá na história. Foto com filtro, pode? Pode também. Essas fotinhas de filtro. Mas aí... Então, recomendação. Quem tá começando relacionamento agora, tire bastante foto. Mesmo que não vai postar, né? Porque não precisa estar lá no Instagram. Quando você olha no roll da câmera lá do iPhone, por exemplo, tem lá a data, né? Depende do celular também. Eu já tive celular que não dava para ver a data que a foto foi tirada, só dava para ver a foto. O meu que eu tenho hoje, quando você abre a foto na galeria, você consegue ver a data de quando foi tirada. Então, você pode tirar um screenshot daquilo. Michelle, eu não sou de postar foto no Facebook, WhatsApp, Instagram, sei lá. Então, vai na galeria, se mostrar a foto com a data, pronto, tira o screenshot, já é suficiente. Mas essa coisa de... Tudo bem, não sou de postar. Tudo bem, mas não ter nenhuma foto, hoje em dia é um pouco estranho, né? Isso aí, acho que as agências devem olhar um pouco mais com uma certa desconfiança desses casos, talvez analisar um pouco mais, não é isso? Sim, se envolver um casamento com um europeu, com certeza eles vão pedir para mandar mais comprovação de relacionamento ou até convidar o casal para uma entrevista pessoalmente lá na Dinamarca, né? Que eu tenho um casal que vai fazer entrevista no final de agosto, porque eles tinham um relacionamento muito recente e não tinham como comprovar tantas coisas. Agora, eu tenho um casal, por exemplo, que vai casar em outubro, que já recebemos a aprovação. O rapaz mora no Japão, ele é brasileiro, mora no Japão com visto de residência, e a moça é ucraniana, morando na Alemanha com visto de residência também. Peraí, essa salada eu já não entendi. É uma salada. É uma salada. É o rapaz brasileiro morando no Japão. Sim. Ela é ucraniana, morando na Alemanha. Nenhum dos dois tem cidadania europeia. Eles não tinham fotos juntos, eles já viajaram juntos, comprovaram que viajaram juntos, mas nunca tiraram fotos juntos. Não. Isso é muito estranho também. Só que eles têm fotos no mesmo lugar, Sim. Só que um tirando foto do outro, não os dois juntos na mesma foto. Só que como nenhum dos dois é europeu, a Agency of Family Law aprovou o casamento. De boa. De boa, sem questionar nada. Entendi. Porque, na verdade, essa história, né, do que a gente tem que contar lá, como é que conheceu, é uma forma de banir o casamento por conveniência, não é isso? Sim. Exatamente. Não só o casamento por conveniência, mas qualquer tipo de casamento de conveniência que possa ter vindo de tráfico humano, que é o que a gente estava falando no outro vídeo outro dia. Entendi. Então, é uma coisa importante. Apesar da gente... Quando a gente está lá escrevendo, você fala, oh, meu Deus, né? É chato e tal, mas é uma coisa... Na verdade, é chato, mas é até bom também, né? Que você relembre ali alguns momentos, né? Não é não? Esse negócio da foto é interessante, porque eu não gosto de tirar foto, né? Então, a Paula fica, não, vamos tirar foto. Não, vou tirar foto de novo. Eu não gosto muito, mas eu vi que foi importante. Foi útil, né? Foi útil. Tá vendo aí? Mas então, aí, nessa história,
não tinha muito o que fazer para evitar esse problema aí do passaporte, né, Michele? Foi completamente imprevisível eles questionarem um estampe apagado, porque eles nunca haviam questionado antes, então são coisas que nunca ninguém vai prever que pode acontecer. Claro que depois disso a gente sempre checa também os estampes, né? Quantos estampes de entrada tem no Schengen, quantos tem de saída, bate, dá para ver as datas, né? Para tentar evitar de novo desse tipo de coisa acontecer. É. Agora, o ideal, vamos dizer assim, o ideal é decidiu casar, vamos casar na Dinamarca, sei lá, já entrar em contato com você para resolver, né? Tipo assim, se tiver que esperar os 4 meses, pelo menos o visto vai estar bom até lá, né? Não é isso? De preferência, sempre fazer as coisas com antecedência. Com tempo. Né? Com tempo. Eu sei que às vezes é impossível de prever, você não sabe, você não lembra que o visto está expirando aqui um mês, aí sim, viu lá e teve a ideia, não, então vamos casar, porque a gente não quer se separar, né? Pelo amor de Deus. E aí não você quer só ter que voltar para o Brasil, um voltar para o Brasil, depois ter que esperar Isso. 90 dias lá para voltar para cá. Então, um mês é pouco? É muito pouco. Se acontecer qualquer imprevisto, né, como que você vai analisar e ver tudo isso, entendeu? Então, assim, quando o casal tem o tempo e pode e consegue pensar nas coisas com antecedência, começa uns 4 meses antes, porque se der qualquer atraso, você ainda tem tempo de reaver tudo isso, organizar, se reorganizar, talvez se não quiser continuar com o processo da Dinamarca, mudar para outro país, entendeu, do processo de casamento e tentar fazer as coisas de forma mais rápida, mas tenta sempre, se puderem, fazer tudo com antecedência. E vocês cogitaram mudar, né? De país, né? Sim. Cogitamos ir para outro país ou para a Itália. Até hoje a gente não sabe ao certo se fica ou não. Não, eu digo no meio do processo aí, da demora da Dinamarca. No meio do processo, sim. A gente cogitou ir para outro país por causa do visto. Né, de falar assim, de mudar o casamento. Vamos casar em Gibraltar. E aí teria que começar um processo todo do zero, né? Basicamente sim. A questão do casamento em Gibraltar eles não são tão rigorosos em relação à qualidade da documentação, eles não pedem tudo isso que a Dinamarca pede, porém, por exemplo, para solteiros, a Dinamarca não pede nenhuma certidão. Para solteiros em Gibraltar, eles pedem obrigatoriamente a certidão de nascimento com a tradução. Para quem já foi casado, também vai precisar da certidão de divórcio com a tradução. E aí tem gente que fala, mas eu não consigo mais pegar a minha certidão de nascimento no Brasil, porque eu já fui casado, é só a certidão de divórcio. Como é que faz? Tem alguma exceção para esses casos de Gibraltar? Não tem exceção. Aí também, cada cartório no Brasil trabalha de uma forma diferente, né? Parece que você ainda consegue pegar no cartório que você registrou o nascimento, você ainda consegue pegar a sua certidão de nascimento. Mas onde você casou, você não consegue mais pegar. E aí tem gente que, Michele, minha certidão de nascimento está registrada no estado do Pará e eu morei minha vida inteira no estado de Minas Gerais. Não consigo ir lá para pegar, não consigo pedir por e-mail, não tenho um e-mail eletrônico, enfim. Depende de cada cartório. Então, tem lugares, tem casais que o casamento na Dinamarca vai ser o mais indicado, tem casais que Gibraltar vai ser mais indicado. Depende de cada situação. E aí, então casou, aí depois tem a regularização, né, da sua esposa aqui. Né? Aqui, exatamente. Como é que funciona isso aí? Eu acho que foi um pouquinho mais difícil ainda do que o processo lá. Eu lembro, cara, exatamente 181 páginas impressas, mandadas por correio, com documentação para comprovar para a imigração daqui. Um livro. Um livro. Cara, sem pagar. Ficou mais barato eu comprar uma impressora com a tinta do que mandar imprimir em um outro lugar. Aqui. Então claro, a gente... realmente não tem jeito, né? O pior é esse. Exatamente. E aí parece um outro processo, né? Porque eles pedem ainda muito mais coisa, pedem coisa que... Às vezes eles pedem coisas que não... Às vezes não, eles pedem coisas que não está no documento lá deles obrigatório, sabe? Por exemplo, a história nossa. Eles pediram, requisitaram. A gente teve que mandar uma historinha nossa também. Mas você teve que fazer de novo ou só adicionou a parte do casamento lá no final? Eu tive que mudar. Feito, né? Sim, eu já tinha feito, mas eu tive que mudar algumas coisas e adequar de acordo agora com o que a imigração queria. Que aí tinha mais coisas para colocar lá. Então eu tive que colocar outras coisas, tirar algumas coisas e tal.
Tive que adequar. E aí a Michelle também ajudou a gente assim demais. E é normal isso aí? 180 é o padrão. 180 páginas aí é o padrão. Eu estava fazendo exatamente esse cálculo essa semana e é mais ou menos por volta disso. Só o formulário de aplicação tem 52 páginas. E aí você tem que mandar os passaportes completos. Tem, né, cópia, óbvio, não vai mandar o original. Se for italiano ou europeu, você pode mandar ID, né, ao invés do passaporte. Então já é um pouquinho menos de página, mas não é todo mundo que tem ID. Tem gente que só tem o passaporte italiano, daí tem que mandar o passaporte inteiro. Né, certidão de casamento, documentos da residência para comprovar que vocês moram juntos na Irlanda, documentos do cidadão europeu referente a trabalho, se a aplicação for feita por trabalho do cidadão europeu. Sim. Então, quando você junta tudo isso, dá uma média de mais ou menos 170 a 180 páginas. Né? Caramba. Passei um pouquinho da média. Isso, e demora quanto tempo para sair para sair primeiro um provisório, né? E Sim. depois um permanente. Um provisório também demorou, acho que uns 3 meses, eu não lembro exatamente quanto tempo demorou. A gente até falou para você. Eu sei que demorou um pouquinho, entendeu? Que a gente pega 9 meses de visto. Mais ou menos 8 meses de visto 8 meses de temporário. visto temporário, né? E aí eu sei que tipo, isso já passou acho que uns 3 meses. Aí ela pegou, a gente aplicou em outubro, ela pegou isso em janeiro. Mais ou menos isso. Quando a pessoa, por exemplo, eles casaram lá na Dinamarca, voltaram para cá, aí aplicaram para o Stamp 4. Mas o visto dela é turista ainda. A gente não pode dizer exatamente que é um visto de turista, porque é um stamp que eles dão depois do casamento, né? Tá entrando na Irlanda já casado com o cidadão europeu. Sim. Eles dão um stamp no passaporte, válido por 90 dias, e eles escrevem lá EU Treaty Rights, que é um stamp relacionado a joining your EU family members, se juntando, se reunindo com o seu familiar europeu. Então, é um stamp específico que não dá direito ao trabalho ainda, óbvio. É isso que só eu ia te dá o perguntar. direito de entrar no país e ter aquele tempo para, então, aplicar para o Stamp 4. Então, esses 3 meses ali você não pode trabalhar, Não. mas só podia trabalhar quando recebesse uma carta lá dizendo que realmente já estava apto, né? Exatamente. E aí demorou, até receber essa primeira carta, demorou quanto tempo? Foi agora em janeiro. Demorou uns 3 meses. O ano passado estava um pouquinho mais demorado, porque eles tinham um backlog, estava com bastante coisa acumulada. Hoje está levando por volta de 4 a 6 semanas para sair essa primeira carta. Entendi. Caramba. Zicado de novo. Mas pelo menos saiu. Saiu, Aí agora graças a Deus. a vida está... Agora tem a época da renovação, a gente já renovou também, então tá esperando a renovação, mas aí agora isso daí acho que vem 3 ou 5 anos, 5 não lembro. anos. 5 anos, né? Então já é mais tempo. Essa já. renovação é gratuita ou é paga? É gratuito. É gratuito. Na verdade, não é nem considerado uma renovação, porque quando você aplica para o Stamp 4, primeira coisa, eles vão te dar um stamp temporário de mais ou menos 8 meses, para que eles tenham o tempo necessário para analisar a tua documentação em mais profundidade, entrar em contato com o cidadão com o trabalho do cidadão europeu para ver que ele ainda trabalha lá, e aí só depois disso é que eles vão aprovar o visto permanente, que tem validade de 5 anos. Então, tem gente que me pergunta, Michele, a gente aplicou para o visto temporário, como que aplica para o permanente? Na verdade, é uma aplicação só. Só que antes deles aprovarem o permanente, eles vão te dar um temporário para eles terem esse tempo de análise. E aí, depois, sim, eles vão enviar mais uma carta registrada, sempre vem via carta registrada, com uma carta de aprovação do visto de 5 anos, que é o visto permanente. E eles checam tudo. Eles ligaram no meu trabalho, eles checam todas as informações. Oi, quem é esse Rafael aí? Ele existe mesmo? Meu chefe me ligou e falou assim, acabaram de ligar aqui da imigração, perguntando sua esposa e tal. Por isso que é importante, tem muita gente que faz o processo do stamp sozinho também, que não tem problema nenhum, só que eles não leem as partes, né, que falam, olha, se tiver alteração nas condições de vocês, que eles falam mais ou menos nessa linguagem, vocês têm que avisar a imigração. Então, quais são essas condições? A mudança de endereço e mudança de trabalho. Por quê? Porque eles vão checar. E se eles ligarem no trabalho do cidadão europeu e o cidadão europeu mudou de trabalho e não avisou a imigração, eles não vão ligar para vocês pedindo, olha, manda a documentação nova do trabalho novo. Eles vão recusar.
eles simplesmente vão recusar o visto. E aí você tem que fazer o processo de apelação, e aí você pega um outro visto temporário de mais 8 meses, até eles reanalisarem o teu processo, e aí sim aprovarem o visto permanente. Mas ainda bem o seu já... Ou o dela, né? Saiu aí, tudo bem. Sim. Eles já confirmaram tudo. Tô esperando essa carta agora para vir o definitivo. De 5 anos. De 5 anos. Então é isso, Boa sorte aí. Eu acho que vai sair em breve essa carta. E, pô, sucesso pra você aí, sua família também, né? Começar agora aí e essa família crescer Obrigado. mais aí, povoar a Irlanda, né? Exatamente. E é uma coisa assim, a gente, né, como pessoa, como profissional também, a gente fica muito feliz de ver os casais evoluindo, né? E, de novo, tem vários tipos de casais hoje em dia, né? São casais héteros, casais do mesmo sexo, casais que chamam hoje child free, né? Que eles não querem filhos, tem casais que têm filhos. E tudo isso, gente, é família, né? E não importa o tipo de família. Hoje é uma diversidade tão grande. Só que o que a gente gosta de ver quanto pessoa, como profissional, é esse desenvolvimento, né? A gente fez uma partezinha pequena ali atrás, que foi, né, ajudar o casal a ficar junto, né? Ajudar com o processo de visto também e depois ver esse desenvolvimento. Tem casais que compram a casa deles, compram o carro, desenvolvem. Tem casais que, né, que querem ter filhos e agora Rafael também vai ter, né, com a Paula o bebê deles e eles, o due date deles, né, a data prevista do nascimento tá para 2 semanas depois do meu. Que o meu também vai vir daqui a pouco. Pertinho. Vão ser amigos aí. Vão ser amigos. A gente já falou, certeza. vamos fazer uns playdates. Mas é isso aí, ó. Rafael, boa sorte aí pra você, sucesso Obrigado. aí. E eu quero falar pra galera aí que se vocês estiverem pensando aí em fazer o casamento, né, na Dinamarca, Irlanda do Norte, Gibraltar, ou ainda não sabe qual desses países é o melhor, né? Porque pra mim eu vou dizer que é a Dinamarca, né? Levando em consideração aí o podcast anterior que a gente fez, que a gente explicou tudo. Mas não sabe aí por onde começar, entre em contato lá com a Michelle, da Emo Eds. Fala que veio pelo Boulder, claro, que assim você dá uma moral pra gente também aqui. E quando chegar lá, você vai passar todas as informações, né, Michelle? Isso. Quando entrar em contato com a gente passa as informações e, claro, tiver dúvidas, entre em contato também. É isso aí. Galera, o link para a Imoeds, para o Instagram da Imoeds, vai estar aqui na descrição. Aí você pode mandar um ADM lá, né? No Pode Instagram. sim. Pode ser no Instagram, pode ser no Messenger do Facebook, pode ser também no WhatsApp ou no e-mail. Isso aí. Clica lá, fala, vi você lá no Boulder e tô querendo casar. Isso mesmo. Prepara a história, viu? Porque vai precisar da história lá para fazer né? Prepara aí os dedos para escrever essa história e fazer essa aplicação. Mas é isso. Galera, tá gostando aí do Boulder Visa? Deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque tem muito mais aí por vir. Beleza? Valeu, Rafael, de novo. Obrigado. Obrigado, Michelle. Manda um Obrigada, tchau ali Felipe. naquela câmera. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. De qual câmera? Aquela ali, né?